Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Esta live para falar a respeito que hoje terminou o grande dia da expiação, ou seja, terminou o grande dia 10 do 7º mês. Lá em Levítico, o dia 10 do 7º mês era o dia da expiação. Em Levítico, capítulo 23, mostra o tipo, ou seja, a sombra, ou seja, o símbolo. E o período que nós estamos vivendo é o período da realidade. É o período, falando de sombra, é o período do corpo. Falando de símbolo, é o período da realidade. E falando do tipo, é o período do antitipo. Então, aquele dia representava o grande dia 10 do 7º mês. Representava aquele dia, o grande dia que iniciou no dia 22 de outubro de 1844. O grande dia 10 do 7º mês iniciou no dia 22 de outubro de 1844, no final dos 2300 anos de Daniel 8:14. E esse dia, agora, esse grande dia 10, esse grande dia da expiação, que começou no dia 22 de outubro de 1844, terminou agora no dia 22 de outubro de 2024. Terminou ao pôr do sol desta tarde, pois como nós sabemos que nós recebemos o sábado ao pôr do sol de sexta-feira, assim também agora esta noite, não é noite mais do dia 22, não é noite mais do dia terceiro, que é terça-feira, mas sim hoje é a noite da quarta-feira. Então, ao pôr do sol, terminou o grande dia 10 do 7º mês, o grande dia da expiação. Irmãos e irmãs, foram 180 anos. O grande dia da expiação durou 180 anos. E nós vemos em Mateus, capítulo 20, a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, tipificando, simbolizando este grande dia da expiação, esse grande dia 10 do 7º mês, o real, pois o grande dia 10 do 7º mês é o real da sombra que fala em Levítico, capítulo 23. Cada hora desse grande dia, que começou no dia 22 de outubro de 1844, cada hora desse grande dia foi equivalente a 15 anos, pois o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, ministrava a parte clara do dia,
a parte clara do dia é 12 horas. E nós sabemos em profecia que 1 hora em profecia é 15 dias. Então, 12 horas vezes 15 dá 180 dias. Ou seja, 12 vezes 15 dá 180. Neste caso, dá 180 dias. Somando 12 vezes 15, que 1 hora é equivalente a 15 dias. Então, 12 vezes 15 dá 180 dias. Mais o grande dia 10 do 7º mês, que começou em 1844 e terminou agora no dia 22 de 2024, não foi de 180 dias. Então, nós sabemos que em profecias, um dia é equivalente como um ano. Então, neste caso, é o grande dia 10 do 7º mês, 180 anos. E chegamos no fim do grande dia da expiação. Terminou o dia 22 de outubro de 2024, findou o grande dia da expiação. O grande dia da expiação durou 180 anos. Deus o revelou para a sua serva, Dozelene Souza, em agosto, que o juízo dos vivos para a membresia da Igreja Adventista do 7º dia terminaria no dia 22 de outubro de 2024, como também revelou que no dia 22 de outubro de 2024 estaria findando o grande dia 10 do 7º mês, o real, o grande dia que começou no dia 22 de outubro de 1844, terminou agora no pôr do sol deste dia 22 de outubro de 2024, terminou o grande dia da expiação, grande dia 10 do 7º mês, terminou. E os juízos dos vivos terminou para a membresia adventista do 7º dia. A liderança rejeitada, ela foi julgada já no início de 2021, pois Deus revelou para a sua serva que o julgamento da liderança da Igreja Adventista começou no dia 3 de maio de 2021. E quando chegou no dia 22 de outubro de 2021, Deus revelou que ela foi julgada e tinha sido rejeitado, não tinha sido aprovada. Então, e nesta mesma data, do dia 22 de outubro de 2021, Deus revelou para a sua serva, Dozelene Souza, que começaria o juízo dos vivos pela membresia adventista do 7º dia. Então, desde o dia 22 de outubro de 2021, estava em andamento o juízo dos vivos pela membresia adventista do 7º dia. E agora, no dia 22 de outubro de 2024, terminou
o julgamento da membresia adventista ao sétimo dia. E Deus revelou que chegou o fim do grande dia 10 do sétimo mês. Chegou o fim desse grande dia 10 do sétimo mês. Chegou agora. No pôr do sol desta tarde, chegou o fim do grande dia 10 do sétimo mês. O juízo dos vivos terminou. Para sempre. Terminou, irmãos e irmãs. Terminou o juízo dos vivos. Quem foi aprovados, foi aprovados. Quem não foi aprovados, não foi aprovados. Agradeço os irmãos que estão comentando. Não consigo enxergar o comentário muito longe e não consigo ver no celular, mas obrigado por ter entrado, por estar assistindo esta live. Que Deus abençoe grandemente, que a paz de Cristo esteja com todos. E vamos continuar esta live. E agora, o que acontecerá? O juízo dos vivos terminou. E, querido irmão, querida irmã, o dia 10 profético, o real, que estava em andamento, terminou agora no dia 22 de outubro de 2024, mas Cristo permanece ainda no santuário celestial. Ele permanece para que faça expiação para aqueles que ainda entrarão, para aqueles que conhecerão a verdade pela a primeira vez. Como está escrito no capítulo, no livro Eventos Finais, o capítulo A Sacudidura, ao passo que a porta está fechada, para aqueles que não quiserem entrar, estará aberta para aqueles que ouvirão e entenderão a mensagem pela primeira vez. Então, está de conformidade com o livro Primeiros Escritos, que diz que Jesus demorou um momento no santuário celestial. Ou seja, de agora em diante, Jesus vai demorar ainda um momento, ainda até que todos os habitantes da terra ouçam a mensagem do terceiro anjo e faça a sua decisão. Então ele ainda estará com suas mãos feridas para fazer expiação por essas pessoas que aceitarão a verdade, o qual é também escrito os da última hora. Então, milhares de pessoas se converterão, ao passo que a porta fechou para aqueles que estavam brincando de ser crente, para aqueles que conheciam a mensagem do terceiro anjo, para aqueles que conheciam o que devia ser feito e não fizeram, para aqueles que tinham todo o conhecimento da verdade a respeito da mensagem do terceiro anjo. A porta se fechou para eles para sempre. Aqueles que tinham a verdade, sabiam discernir à direita da sua esquerda, mas não fizeram corretamente, a porta estará fechada. Irmãos e irmãs, tem pessoas dentro dos templos adventistas, não é considerado adventista, não sabe discernir a sua mão direita da sua esquerda. Para essas pessoas, elas estão na mesma posição daqueles que vão ouvir a verdade pela primeira vez e entenderão.
Mas para aqueles que teve o conhecimento da mensagem do terceiro anjo, para aqueles que souberam o que é a verdade e o que é o erro, mas preferiram ficar na mornidão, preferiram seguir o mundo, seguir as coisas que o mundo oferece. Então, a porta se fechou. Agora, no dia 22 de outubro de 2024, fechou-se para sempre a porta para aqueles que estavam brincando de ser crente. Mas para nós que fomos fiéis a Deus, para todos os seus filhos e filhas que amaram o Senhor Jesus Cristo, que tiveram a sua fé, comprovando a sua fé no Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Então, nós estamos do lado de dentro. A porta fechou. Ficamos do lado de dentro, aprovado por Deus para a vida eterna. Enquanto aqueles que estavam brincando de ser crente, conhecedor da mensagem do terceiro anjo, a porta estará fechada. Então, o período de Laodiceia, que representa o julgamento, terminou. Ou seja, o período da igreja militante terminou. Agora, nós chegamos num período da igreja triunfante, o qual é o quarto anjo. E os membros que foram fiel na igreja militante torna-se-ão a igreja triunfante. Se unirão com este ministério. E juntos vamos proclamar, dar o último aviso de misericórdia ao mundo. E a mensagem do terceiro anjo se avolumará em um alto clamor. Então, como Deus o revelou para a sua serva Dozelene Souza, Deus passou no dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança da igreja adventista do sétimo dia para Elias Joanã, que é a minha pessoa, e para Dozelene Souza. E Deus revelou que nós somos a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Que este ministério é o quarto anjo. Que este ministério, ele é a igreja que triunfará. Então, a igreja adventista do sétimo dia, com a nova liderança, terá nome. Terá nome. Então, se cumpre a profecia que diz: a igreja está prestes a cair, mas não cairá. Irmãos, a igreja não cairá. Ao passo que terminou o julgamento, terminou o juízo dos vivos, os joios não foram aprovados,
O joio ficarão com a liderança rejeitada, com a liderança dos templos, ficarão dentro dos templos, ao passo que o trigo sairá dos templos e se unirá com este ministério, o quarto anjo. Não há nada de novo nesse mundo. O que foi no passado se repete de novo. Quem foi que saiu do templo no período de Cristo? Quem ficou no templo, irmãos e irmãs? Quem ficou no templo e quem saiu? Irmãos e irmãs, o joio ficou dentro dos templos. O próprio Cristo estava fora do templo. Como os 12 discípulos ficou fora do templo. A igreja primitiva não era dentro do templo, e sim fora do templo. O trigo fora, o joio dentro do templo. E não há nada que não se repete. Continuando o que nós estávamos falando. Querido irmão, querida irmã, não há nada de novo. Visto que nós vimos que quem saiu do templo foi o trigo. O próprio Cristo estava fora do templo, como os apóstolos. A igreja primitiva foi fora do templo. Assim também, agora, nesta última grande obra, a finalizadora obra do Evangelho, o povo de Deus estará fora do templo, unido com o quarto anjo. A nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos. O dia 22 de outubro de 2024 terminou o julgamento dos templos. Quero dizer, terminou o julgamento dos vivos para a membresia adventista do sétimo dia. O grande dia 10 do sétimo mês terminou. O grande dia 10, o real, o grande dia da expiação, que começou no dia 22 de outubro de 1844, terminou agora, neste pôr do sol do dia 22 de outubro de 2024. O período do julgamento de Laodiceia foi concluído. E agora nós estamos no período da igreja triunfante, o quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Elias, Joanã e Deusilene Souza. Irmãos e irmãs, nós vemos no simbolismo, que quando terminava o dia da expiação, o dia 10 do sétimo mês, então, o sumo sacerdote abençoava o povo, mas aqueles que tinham se humilhado, aquele que tinha chorado, então recebia a bênção. Aquele que
No dia 10, no tipo, não se humilhava diante do Senhor, era estipado do meio do povo de Israel. Era eliminado. Irmãos e irmãs, o que significa esse simbolismo para agora? Simboliza que o período da bênção começa agora. Nós estamos neste período porque terminou o grande dia 10 do 7º mês, o real, e agora se segue o período do refrigério, o período da chuva, como está escrito em Zacarias, capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. É tempo para nós pedir chuva seródia. Porque nós estamos neste período, estamos no período que terminou o grande dia 10 do 7º mês. Eu quero ler para você aqui, mostrar para os irmãos aqui a respeito do grande dia 10 que começou no dia 22 de outubro de 2024, e vou mostrar os anos de cada hora que teve este grande dia, pois, como já falei, este grande dia 10 do 7º mês, ele teve um período de 180 anos. Do dia 22 de outubro de 1844 a 22 de outubro de 2024, foi o período de 180 anos. Então, temos aqui, em 1844, começa o grande dia, como já falei. A primeira hora foi no ano 1859, a segunda hora no ano 1874, a terceira hora no ano 1889. Irmãos e irmãs, na terceira hora, Deus chamou os seus servos, 2 pastores, Wagner e Jones, para trazer ao povo de Deus a mensagem da justificação pela fé. Isso nós sabemos o que ocorreu em Minneapolis no ano 1888. Então aqui, a terceira hora, os trabalhadores da terceira hora. Então, a quarta hora no ano 1904. A quinta hora no ano 1919. A sexta hora no ano 1934. A sétima hora no ano 1949. A oitava no ano 1964. A nona no ano 1979. A nona hora no ano 1979. A 10ª hora no ano 1994. E a 11ª hora do grande dia 10 do 7º mês no ano 2009. E agora, no dia 22 de outubro de 2024, findou para sempre o grande dia 10 do 7º mês. Este grande dia 10 do 7º mês, ele teve 12 horas proféticas. Cada hora deste dia foi equivalente a 15 anos. A 15 anos. 12 vezes 15 dá 180.
O grande dia 10 do 7º mês foi de 180 anos. Então, terminou para sempre o grande dia 10 do 7º mês. Terminou o período da igreja militante. Terminou o período de Laodiceia. E agora começa com o 4º anjo, com este ministério, o período da igreja triunfante, o período das bênçãos de Deus, o período do refrigério pela presença do Senhor. Nós estamos nesse período, é período para nós pedir a chuva seródia, como está na profecia, Zacarias capítulo 10, pede ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, que é o período agora que se segue. Porque nós temos uma mensagem para nós pregar aos 8 bilhões de habitantes da Terra. Temos a mensagem do 3º anjo, avisar ao mundo que o líder da Igreja Católica é a besta. Avisar ao mundo que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. É a imagem da besta, a Igreja unida com o Estado, fazendo leis no poder civil, leis de perseguição e dizendo que é lei de liberdade religiosa. Nós temos uma mensagem para dar ao mundo, avisar que o domingo é o sinal da besta e nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus, pedir as bênçãos de Deus, pedir a chuva seródia, porque o grande dia 10 do 7º mês terminou agora no pôr do sol deste dia 22 de outubro de 2024 e agora inicia-se o período das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Louvado